Vasco completo para enfrentar o Botafogo amanhã às 9 da noite em São Januário. Investidor cada vez mais perto de assinar o contrato com o Vasco. Eu sou o Magno Martins aqui do Voz Esportiva e já peço a você para ficar ligadinho aqui no nosso canal no YouTube. Se inscreve se você não é inscrito, deixa seu comentário, curte e compartilha que eu tenho muita opinião e informação aqui para vocês, beleza? Então, rapaziada, como vocês sabem, o último jogo do Vasco contra o Curitiba, o Vasco, infelizmente, aos 46 do segundo tempo, conseguiu entregar um empate para o Coxa. Por que isso também? Faltou elenco para o Vasco, essa é a grande verdade. O Vasco estava com desfalque de Cuiabano, Spinelli, Puma Rodrigues ainda estava voltando da sua viagem para a seleção, porque o Uruguai foi jogar na Europa. Andrés Gomes estava suspenso, que hoje, se não é o principal jogador do Vasco, é o segundo. Porém, o Vasco, mesmo assim, fez um bom primeiro tempo, abriu o placar com o gol do Tietê e depois teve chance de fazer mais gols, mas o jogo ficou muito abaixo, até pelos próprios jogadores que começaram de titular, como o DVD, que foi muito abaixo. Marílio Nestroza, tá claro que ele tá sem ritmo de jogo, porém, dá para ver que é um bom jogador, tem qualidade, tem habilidade. E depois os jogadores que entraram não deram conta do recado. O único ponto de interrogação que fica assim para mim, por que o Matheus França tá passando à frente de todo mundo, inclusive do Rojas, que tem sido super importante em várias partidas do Vasco, entrando, dando assistência? O que ele tá fazendo mais que o Rojas para merecer entrar e o Rojas não? Fica essa questão, essa pergunta. Porém, o jogo contra o Curitiba foi um ponto de fora de casa, são águas passadas, e agora o Vasco vai enfrentar o Botafogo nos seus domínios, em São Januário. E aí o time vem com força máxima. Cuiabano volta após ser poupado do jogo contra o Curitiba, Puma Rodrigues também, Andrés Gomes. A única dúvida é a volta do Spinelli, que parece que torceu bem o tornozelo e ainda está inchado. Provavelmente ele não deve jogar amanhã. Porém, o time titular do Vasco vai ser o time ideal, com Léo Jardim no gol, Robert Renan e Alan Saldívia na zaga, PH ou Puma Rodrigues na lateral direita, Cuiabano na lateral esquerda e na volância Hugo Moura, Tietê e Thiago Mendes. O Nuno, que eu não sei se vai começar de titular de novo, ou vai começar com Rojas ou Inestrosa, porque o Nuno vem jogando, gente, muito abaixo há muitos jogos. O último grande jogo do Nuno foi ano passado na final da Copa do Brasil, onde ele fez um gol. Esse ano o Nuno esqueceu o futebol dele em Portugal, gente, não é possível. E ele não perde a vaga. Então vamos ver quem deve começar de titular, se é o Nuno, Inestrosa ou o Rojas. E no ataque, Andrés Gomes e o nosso DVD. Espero que o Vasco ganhe amanhã, rapaziada, porque é o que eu vou falar para vocês. O Vasco começou muito mal a competição. Em 12 pontos disputados pelo Diniz, o Vasco só ganhou 1 ponto. Porém, em 15 pontos disputados pelo Renato Gaúcho, o Vasco ganhou 11. O que eu quero dizer com isso? O aproveitamento do Vasco com o Renato Gaúcho é aproveitamento de G4. E você sabe que aproveitamento de G4 te leva direto para a Libertadores. Melhor do que você ficar tentando ser campeão de uma Sul-Americana, que é muito difícil, ser campeão de uma Copa do Brasil, que é muito difícil, por mais que o Vasco tenha chegado na final ano passado, a gente sabe que é difícil de conseguir repetir a dose esse ano. É o quê? Para mim, o caminho mais fácil hoje para você chegar na Libertadores é o G4 ou o G5. Porém, também esse ano, pela Copa do Brasil, você consegue, sendo vice-campeão, ir para a pré-Libertadores. O que o quinto lugar também do Campeonato Brasileiro te entrega. E lembrando, se os times brasileiros forem campeão da Libertadores, outro for campeão da Sul-Americana, abre mais vaga ainda pro Campeonato Brasileiro levar para a Libertadores. Pode virar um G7 ou um G8. Porém, G5 pré-Libertadores, G4 Libertadores direto. Outra notícia também muito importante, rapaziada, o jogo de amanhã contra o Botafogo, ingressos esgotados. São Januário vai estar um caldeirão e, como o Renato Gaúcho costuma dizer, não vai ter espaço nem para mosquito. E o jogo num horário horroroso, num sábado às 9 da noite, véspera de Páscoa,
Mas a torcida do Vasco é louca, esgotou tudo, assim como fez também no jogo no Couto Pereira contra o Curitiba. O jogo fora de casa, o Vasco comprou todos os ingressos do seu setor de visitante. Amanhã também não vai ser diferente. Agora imagina, com a reforma de São Januário, com potencial construtivo, quando o Vasco tiver lugar para 47 mil pessoas, com o novo São Januário, a Arena São Januário, imagina a loucura que vai ser para os adversários conseguirem ganhar da gente dentro de casa. Porque esse jogo de amanhã só tem 20 mil ingressos vendidos, porque só pode botar 20 para vender. Se tivesse 30, 40, ia ser tudo vendido também, não tenha dúvida disso. O potencial que tem a torcida do Vasco, gente, é uma coisa de louco. Vem gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é estado para poder assistir o Vasco em São Januário. Quando ampliar, vai virar um ponto turístico da cidade. Todo mundo vai querer conhecer São Januário. A torcida Off Rio vai poder visitar com força. Agora vamos falar, rapaziada, do nosso investidor, Marcos Lamáquia, que está cada vez mais fechado com o Vasco da Gama e as coisas estão caminhando a passos bem largos para poder ter a assinatura do contrato e o Vasco ter um novo dono e um novo investidor. Inclusive, está sendo discutido do Vasco comprar um novo terreno para fazer um CT de treinamento, que isso foi indicado pelo próprio Marcos Lamáquia, tendo em vista que o CT Moacir Barbosa, que fica ali na comunidade da Cidade de Deus, só tem 1/3 do CT ocupado, porém vai ter uma obra que vai passar um cano no futuro ali pela questão da comunidade da Cidade de Deus. Então não faz sentido você fazer uma obra gigantesca agora para quando vier essa obra da prefeitura você derrubar tudo que você já construiu. Com isso, o time profissional iria treinar nesse novo CT, que não sabemos aonde. Acredito que deve ser na parte da Barra da Tijuca, Recreio ou Vargem Grande. Por uma questão de logísticas, todos os jogadores praticamente moram ali quando vem jogar no Vasco, né? E o CT Moacir Barbosa ficaria para o futebol feminino e para a base do Vasco, que hoje treinam na Baixada. Seria sensacional. E que o Vasco possa montar ali, sei lá, uns apart hotel com o próprio container mesmo, para essa garotada poder treinar, comer e dormir ali no CT Moacir Barbosa. Entendeu, rapaziada? Então o Vasco está pensando em estrutura e não pensando apenas como a SAF do Botafogo, chegar em 2, 3 anos, ganhar 2 títulos importantes e no ano seguinte estar falida devendo 3 bilhões. O Vasco está pensando a longo prazo, projeto esportivo, investimento, continuidade, com um investidor forte que vai se preocupar com o clube e não chegar somente para status. Até porque o Marcos Lamáquia é um cara super tranquilo, você quase não vê a cara dele na televisão, em lugar nenhum. Ele é um cara bem discreto. Ele está vindo para fazer negócio e para fazer o Vasco virar uma potência. Porque ele fazendo o Vasco virar uma potência, com certeza, o nome dele sendo falado na mídia e das empresas dele, ele vai conseguir fazer muito dinheiro e alavancar os seus negócios, tanto no futebol quanto os seus negócios empresariais que ele já tem. Beleza, rapaziada? Uma ótima sexta-feira santa a todos vocês e provavelmente a gente se vê hoje à noite aqui no canal ou então amanhã no pré-jogo mais democrático do YouTube aqui no Voz Esportiva. Se você quiser, rapaziada, apoiar aqui o canal, tá a nossa QR Code aqui. Se você quiser fazer uma doação para ajudar o canal a fortalecer o nosso trabalho aqui, vai ser muito bem-vindo, beleza? Mas deixando o seu like e se inscrevendo no canal, você já ajuda muito. Valeu? Tamo junto, rapaziada. Até mais tarde. Tchau.